Olá, meu Brasil, tudo bem? Bom, vamos lá, exagero ou fato nesta quarta-feira, esse vídeo maravilhoso aqui no canal. Amanhã, queria avisar vocês uma coisa muito importante. Não tem Thursday Night Football, mas tem live de perguntas e respostas aqui no canal, hein? Então amanhã, às 7h30 da noite, eu te espero para uma live de perguntas e respostas, tá bom? Hoje a gente vai fazer exagero ou fato, tem vídeo para os membros também sobre o futuro de Tom Brady e talvez algum outro vídeo para membros ainda hoje, não sei, eu vou pensar, né? Eu ainda estou começando a planejar o dia em relação a isso. Bom, Buccaneers e Cowboys, o jogo da segunda-feira à noite, não entrou no Vencedores e Perdedores, porque a gente faz o Vencedores e Perdedores na segunda-feira, mas é meio que óbvio, né? Quem é Vencedores e Perdedores aqui. Dak Prescott sai como um grande vencedor, para mim o Ezekiel Elliott sai como um perdedor, não jogou bem. Micah Parsons como um enorme vencedor, o Donovan Smith, left tackle de Tampa, um perdedor, o Todd Bowles, um perdedor, e o Byron Leftwich talvez seja o maior perdedor, além do Brady, claro, né? Mas o Leftwich não é mais o coordenador ofensivo de Tampa. Então, só arredondando aqui. E, como eu prometi, no Exagero Fato, a capa, o destaque iria para Tampa e para Dallas. E aí não são os membros que mandaram essa, eu mesmo vou fazer 2 Exageros ou Fato para Dallas e para Tampa. Vamos começar com Dallas, que fez um grande jogo aí. Para mim, o Dak Prescott foi o melhor quarterback desse wild card round, diga-se. Seguinte, vamos lá, eu que estou bolando essa. Dallas mostrou que tem time para ganhar o Super Bowl? Fato. Time, Dallas tem para ganhar o Super Bowl, né? Mesmo com os desfalques na secundária, o Micah Parsons é um grande defensor, o Van Der Esch fez uma boa partida, o Dak Prescott, como eu falei, foi o melhor quarterback do do Wild Card Divisional agora nessa próxima semana. Então, eu diria que sim. Eu acho que time Dallas tem para ganhar o Super Bowl, vai ter que passar por São Francisco fora de casa, vai ser um jogo duro contra a melhor defesa da NFL, mas Dallas teve uma das melhores defesas da liga nessa temporada. Então, com o quarterback calouro contra o Micah Parsons, por exemplo, o São Francisco não vem cedendo turnovers, vai pegar o melhor time da NFL forçando turnovers nessa temporada e na temporada passada. Inclusive, um turnover foi crucial na partida da segunda, aquela interceptação na Red Zone, a primeira interceptação do Tom Brady na Red Zone jogando pelos Buccaneers. Então, não dá para cravar ainda São Francisco. Por enquanto, meu palpite é São Francisco, diga-se, mas eu não cravaria. Então, Dallas tem sim time para ganhar o Super Bowl, especialmente se o Dak Prescott cuidar bem da bola e ter um bom domínio do ataque, como ele mostrou nesse último jogo, nessa última segunda-feira. Eu vi um Dak muito calmo, com muita compostura e sabendo da importância daquele jogo para o seu legado. Agora o Dak tem 2 vitórias em playoff, né? Então, é realmente notável como a gente tem que falar isso. Acho que Dallas tem sim time para ganhar o Super Bowl. O outro exagero ou fato do jogo da segunda-feira, antes de eu seguir e responder as 23 afirmações aqui que os nossos queridos membros mandaram, seguinte, Tampa. Tom Brady tem culpa na eliminação dos Buccaneers? Fato, Tom Brady tem culpa na eliminação dos Buccaneers, porque ele não jogou bem nessa segunda-feira. Muitos passes erráticos, eu sei que ele não tem uma boa linha ofensiva e que o elenco de apoio atrapalhou bastante com drops e tudo mais. Mas para mim o Brady tem culpa sim, eu não isento o Brady, não só nessa partida como nessa temporada abaixo que os Buccaneers tiveram, né? Eu postei no meu Instagram para quem quiser ver, a queda de produção do ataque de Tampa em pontos por jogo, red zone, o que mais que eu coloquei lá? Rating do Brady caiu 20 pontos, enfim, eu acho que ele tem culpa sim, tá? Eu acho que é menos culpa do que talvez o Aaron Rodgers, menos culpa com certeza que o Russell Wilson, que o Matt Ryan, mas uma parcela de culpa ele tem sim. Então vamos lá, vamos seguir a vida aqui e eu vou falar mais sobre o futuro do Brady num vídeo para os membros Curte Plus. Então não deixe de assinar aqui o canal e ser membro, tá bom? MVP para cima são as modalidades, as prateleiras de membros que tem vídeos exclusivos. O Kevin manda aqui, Geno Smith já é o comeback, inclusive muito bonita a foto dele aqui do Doug Peterson, no avatar dele. Geno Smith já é o comeback player of the year na Austrália. Eu vou de exagero porque existe uma chance muito, muito relevante de ser o Saquon Barkley ou o Christian McCaffrey até. Lembrando que o McCaffrey estava machucado no passado, né? E o Saquon Barkley também. Então é possível, meu voto seria o Saquon Barkley pelo histórico grande de lesões, mas eu super entendo quem votar no Geno Smith aqui. Eu acho que até que ele é o favorito. Mas eu vou de exagero porque existe discussão, tá? Meu palpite do prêmio, não meu voto, meu palpite é Geno Smith. Então, vamos bater palma para o que o Geno Smith fez neste ano, né? Especialmente quando o ataque estava mais saudável na primeira metade da temporada. Marcelo Paes, Doug Peterson foi a melhor coisa que aconteceu na carreira do Trevor Lawrence. Fato. Talvez ser recrutado por Clemson com aquele timaço poderia ser um pouquinho mais, mas o Doug Peterson, falando da carreira profissional, ele salvou o Trevor Lawrence, né?
com mais run pass option. O time foi lá e trouxe o Christian Kirk, que foi muito importante trabalhando no slot neste ano. Foi caro, mas foi muito importante. E vocês lembram que eu não fui nessa onda de meu Deus, caro demais, mas qual é o valor dele para os Jaguars? Era imenso, era um time que podia gastar. Então eu não achei a pior contratação do mundo, especificamente por conta disso. E, bom, eu acho que a liderança do Doug Peterson diz muito aí nesse segundo tempo, junto do Trevor Lawrence. Eu vou dizer uma coisa, Kansas City é favoritaço, eu listaria Kansas City favorito por 10 pontos nessa partida, até mais pontos do que as bolsas de apostas estão dando. Mas, sério, existe uma chance de Jacksonville vencer essa partida. Especialmente se os Chiefs subirem naquele salto alto gostoso que eles gostam tanto, né? Pedro Hausmann, hoje Burrow... Estou Burrowsado. E Herbert são mais confiáveis, não necessariamente mais talentosos, do que Allen no quesito entregar a paçoca. Entregar a paçoca são turnovers. Potente esse caminhão, hein? Cadê ele? Nossa, um caminhão betoneira. Enfim, Cara, o Josh Allen foi o quarterback mais turnovers na NFL nessa temporada. Foram 19 turnovers, né? Então, eu diria que sim nesse aspecto. Mas, hoje, se eu tiver que escolher entre Allen e Herbert, por exemplo, eu prefiro muito mais o Josh Allen porque eu vejo mais perspectiva do Josh Allen carregar o time numa adversidade. Eu não gostei nada do que eu vi no sábado à noite do Justin Herbert. Porque assim, eu preciso ser coerente. Porque senão vai parecer perseguição com o Aaron Rodgers. Se eu bati todos esses anos que o Aaron Rodgers ficou com cara de apático, com cara de cocô, vamos falar essa verdade. Quem nunca teve uma cara de cocô às vezes na vida, né? Um cara de totô, vamos falar assim, na sideline no segundo tempo, eu não posso passar pano para o que o Justin Herbert deixou de fazer, né? Então, é a famosa conditio sine qua non. Toda ação ou omissão pode contribuir para um resultado. A omissão do Justin Herbert como comandante das tropas, para mim, ela me alarma um pouco, sinceramente. Nenhum quarterback pode se dar o luxo de perder um jogo que lidera por 27-0. Absolutamente nenhum, não importa quem. Então, hoje eu vou falar exagero por conta dessa confiabilidade. Eu entendo os turnovers, mas eu sou mais o Allen como um todo. Leonardo 40, os Ravens fizeram uma partida digna de vitória contra os Bengals. Vocês devem se recordar no Power Ranking na semana passada que eu listei a defesa de Baltimore como a melhor defesa da Conferência Americana nos playoffs. E mostrou muito isso nesse último domingo à noite. Eu acho que partida digna, a palavra digna eu entendo, eu vou concordar, eu vou de fato. Mas não é só isso que conta, né? De qualquer forma, é uma boa apresentação dos Ravens no todo aí, considerando o desfalque do Lamar. Marcelo Neves, Purdy está jogando muito e é o grande vencedor da semana, e com ele jogando muito e a melhor defesa da NFL, os 49ers são grandes favoritos a ganhar o Super Bowl. Exagero, eles não são grandes favoritos para ganhar o Super Bowl porque ainda temos a incógnita de ser um quarterback sétima rodada que a gente não sabe a pior versão dele. Eu estou elogiando muito o Brock Purdy nas últimas semanas, mas eu até brinquei na segunda-feira no ESPN League. A questão é que a gente está vendo o Brock Purdy executar a mesma receita muitas vezes e dando certo essa receita. Se pedir para ele fazer uma sobremesa, ele vai conseguir fazer sobremesa? Entende? Eu iria com o Purdy em relação ao Garoppolo e digo para vocês que hoje, se eu tivesse que escolher, vamos supor que o Trey Lance está saudável, eu continuaria com o Brock Purdy nessa pós-temporada. Garoppolo nem se discute na minha concepção. Agora, grandes favoritos a ganhar o Super Bowl? Não, para mim não. Para mim, o grande favorito para ganhar o Super Bowl é quem vier da AFC. Seja Chiefs, seja Bengals, seja Bills, tá? Não são os 49ers, não seriam nem os Eagles neste primeiro momento, porque eu ainda estou com minha incerteza em relação ao ombro do Jalen Hurts. Foi liberado para o jogo, mas não foi uma grande partida na semana 18, né? Eu estou um pouco preocupado quanto a isso. Vamos ver o que vai acontecer nesse sábado, vai ser um termômetro muito importante de Filadélfia. Mas não, São Francisco para mim não é o grande favorito. Embora, claro, possa vencer o Super Bowl, eu acho que o torcedor pode sonhar com isso. João Lucas, depois do wild card, o matchup, o duelo Mahomes e Lawrence está mais quente do que Allen e Burrow. Não, absolutamente, eu acho que é um tremendo exagero pelo que a gente viu na última semana, tá? O Trevor Lawrence teve 4 interceptações, da mesma forma que o Burrow não jogou tão bem, que o Allen teve turnovers e tal, o Trevor Lawrence teve 4 interceptações no primeiro tempo, gente. Foi o quarterback mais interceptado do wild card. Eu sei que ele mostrou resiliência, mostrou caráter, como eu falei no vídeo do final de semana e tudo mais, mas não, eu vejo uma diferença ainda considerável entre Mahomes e Lawrence, que é o menor em relação a Burrow e Allen. Então, não, para mim mais quente é esse duelo que pode, queira ou não, decidir o vencedor da AFC. Quem passar aqui pode vencer Kansas City ou Jacksonville. Então, e chega muito embalado, né? Então, não, pra mim exagero. Taylon Salles, levando em consideração o exemplo do Megatron, Calvin Johnson, em Detroit, os Vikings correm o sério risco de perder o Justin Jefferson no futuro por conta da tremenda falta de ambição da franquia. A questão do Megatron também é que os Lions com ele eram um time
muito abaixo como um todo, assim. Eu não vejo a mesma coisa com Minnesota. Minnesota, é muito importante a gente frisar isso. Minnesota superou expectativas neste ano, mas muito mesmo. Essa foi uma defesa que cedeu 400 jardas mais de 10 vezes no ano. E eu sei, daqui a pouco eu vou responder sobre o Kirk Cousins, uma pergunta aqui, uma afirmação aqui, mas considerando o todo, eu acho que foi uma temporada positiva para o Justin Jefferson e ele estava no passo para quebrar o recorde de jardas recebidas do Calvin Johnson, inclusive numa temporada. Agora, o Jair Alexander colocou o Justin Jefferson no bolso. O Adoree Jackson e dobras atrapalharam também ele nessa última partida. No último quarto ele não teve uma jarda. Então, não é só na conta dos Vikings aqui. E os Vikings estão em início de trabalho do Kevin O'Connell, tem que reforçar essa defesa. Eu acho que outro recebedor para aliviar o Jefferson seria uma boa. O Adam Thielen, na minha concepção, é um cara em declínio. Então, não. Eu acho que não é bem por aí, não. Não é a mesma narrativa, não. É exagero para mim. Jorge Ribeiro, Kirk Cousins é o quarterback presto, que é o mago da Caverna do Dragão. Parece que entende do assunto, mas no fim a mágica sempre dá errado. Olha, eu não acho que o Kirk Cousins foi o maior vilão dessa eliminação de Minnesota. Mas, de novo, ele teve a oportunidade, queira ou não, na última campanha, e foi um passe de 3 jardas, uma quarta descida longa. Quarta para 7, eu não me engano. Aí fica complicado, porque o que eu sinto é o seguinte, o Kirk Cousins, por que ele está naquele hall dos quarterbacks batata frita? Porque quando tá tudo bonito, ele vai lá e executa. Quando o Martindale chama um monte de blitz dos Giants para cima dele, ele vai lá e queima blitz. Quando é pressão de 4 homens, ele se acomoda. Eu sinto que o Kirk Cousins ele não consegue fazer algo quando a jogada desmonta, entendeu? Então eu vou de fato aqui por conta disso, porque ele tem sim as suas limitações. E eu acho sim difícil que o Kirk Cousins ganhe um Super Bowl um dia, por conta dessas limitações de não conseguir ser o protagonista quando se espera isso, tá? Eu acho que o quarterback, quando as coisas estão dando errado, ele precisa fazer alguma coisa. Foi, queira ou não, por mais que ele tenha feito dar errado, foi o que o Trevor Lawrence fez no segundo tempo. É o que o Joe Burrow faz, é o que o Josh Allen muitas vezes fez, é o que o Patrick Mahomes fez várias vezes. É o que o Jalen Hurts chegou a fazer nessa temporada contra os Colts, por exemplo, só para citar um jogo. E eu não vejo isso no Kirk Cousins. Ahmad Choker, o maior vencedor dessa rodada foram os amantes da NFL. Todos os jogos foram dignos de playoffs. Tirando Tampa e Dallas, né? Mas o Ahmad mandou antes essa aqui, eu acho que ele mandou na segunda-feira à tarde, né? Então eu vou de fato, porque foi um wildcard realmente diferenciado nesse aspecto. O melhor wildcard em algum tempo, inclusive. Eu vou de fato. Vitor Eppelbaum, playoffs são um campeonato à parte, mas as partidas ruins de Bengals e Bills podem impactar no resultado do Divisional. Eu vou de exagero. Por quê? Buffalo jogou daquele jeito por conta do salto alto, porque menosprezou Miami. Aquela quantidade de chamadas verticais contra as blitzes e os Dolphins foi porque o time se sentiu seguro o suficiente do que do outro lado teria o Skylar Thompson, que não ia fazer muita coisa. Eu não acho que Buffalo vai entrar assim contra Cincinnati. E eu também não acho que Cincinnati vai ter uma partida parecida contra Buffalo, porque a defesa dos Ravens ela é mais intensa. E também vale destacar que esses jogos da AFC North são diferentes. Então eu acho que não. Por enquanto é só o susto, essas duas partidas. Eu vou de exagero, mas vamos monitorar. Acho que não é nenhum absurdo isso que o Vitor falou, não. É um exagero leve. Exagero diet. Eduardo Nogueira, Chargers devem ir atrás de nomes como Sean Payton ou Jim Harbaugh para a próxima temporada. O Jim Harbaugh volta para o college e eu não gosto da ideia do Jim Harbaugh na NFL, sinceramente. O Jim Harbaugh fez um trabalho horroroso quando perdeu o talento e o time não conseguiu repor no draft. O time desmontou por conta da personalidade dele, que é uma personalidade de técnico de college. Ele não sabe dosar a mão com profissionais, com atletas milionários, e ele pode fazer isso com mais tranquilidade com um moleque de 18, 19 anos. Eu odeio a ideia do Jim Harbaugh na NFL, eu não acho que ele tem que voltar. O lugar dele é o college, ele é um técnico de perfil de college football. Quanto ao Sean Payton, eu também não gosto da ideia, porque os Chargers têm alguns buracos nesse time. Linebacker, wide receiver, Mike Williams só machuca e o Keenan Allen tem mais de 30 anos. Gastar uma primeira rodada pelo Sean Payton, eu não gosto da ideia. Eu prefiro trocar o Joe Lombardi, que caiu inclusive, trazer um novo coordenador ofensivo, do que gastar uma primeira rodada no Sean Payton. Então eu vou de exagero. Eu acho que o Brandon Staley devia cair. Isso eu vou no fato. Mas Payton ou Harbaugh eu vou de exagero. Emanuel Stangerlin. Se os Seahawks, membro novo, bem-vindo. Se os Seahawks fizeram um bom draft pensando de defesa, o time compete pela divisão na próxima temporada. Eu vou de fato, compete pela divisão na próxima temporada. São Francisco entra como favorito em 2023 na NFC Oeste. Mas Seattle compete. Eu acho que dá para colocar isso. Vamos ver se eles conseguem diminuir essa diferença para São Francisco. E para fazer isso, na minha concepção, precisa de uma defesa terrestre melhor, né? Então, acho que essa é a missão de Seattle. Matheus Greco, o ataque dos Bills sente a falta do Brian Daboll e pode não ter a dominância necessária para levar o título.
Eu vou de fato, porque o Ken Dorsey em alguns jogos ele soltou a mão muito do Josh Allen e eu acho que precisa conter um pouco esse espírito de loucura do Josh Allen, de Brett Favre Millennial. E o Brian Daboll conseguiu domar esse aspecto do Josh Allen até a temporada passada. Esse ano o Dorsey deixou ele um pouco solto e até incentivou isso nessa última partida. Eu vou de fato, eu confesso que estou um pouquinho preocupado depois que eu vi nesse último final de semana, pensando em título, tá? Não só o Divisional, porque senão vai parecer contraditório com o que eu acabei de falar. Mas eu estou menos empolgado com o meu palpite, que era o Buffalo Bills ganhar o Super Bowl. Estou um pouquinho menos empolgado. Vamos ver se Divisional aí vai ser importante. Paulo Luna, grande jogo do Daniel Jones, foi mais mérito dele do que demérito de Minnesota. Haja vista o medíocre elenco de apoio dos Giants. Eu vou de fato, contextualizando que o Ed Donatel não fez um bom trabalho contendo os scrambles do Daniel Jones, mas eu vou de fato, porque ele teve números fantásticos correndo com a bola, fez leituras muito precisas, um trabalho de muita postura no pocket, soube tomar boas decisões, soube jogar a bola fora. Eu vou de fato. Por mais que a defesa de Minnesota tenha os seus poréns, e eu chamei atenção para isso ao longo de toda a temporada, o Daniel Jones tem mais mérito do que o demérito da defesa dos Vikings e do seu coordenador, o Ed Donatel. Leonardo de Luca, Daniel Jones merece um contrato melhor que Derek Carr e Jimmy Garoppolo. Eu vou de fato. Derek Carr, se tivesse jogado todas as partidas, provavelmente teria sido o quarterback mais interceptado da NFL. O Dak foi esse cara, mas o Dak produziu mais que o Derek Carr. E o Jimmy Garoppolo é um quarterback mediano. O Daniel Jones é um quarterback que pode ser um quarterback batata frita mediano, mas que entrega com as pernas, pelo menos, né? E ganhou jogos assim neste ano. O Daniel Jones correndo com a bola ganhou jogos para os Giants. O Jimmy Garoppolo não tem essa habilidade. E outra coisa, o Daniel Jones, para fora dos números em profundidade, é muito melhor que o Jimmy Garoppolo. Então, para mim, sim. Luca Amaral, mesmo com um bom resultado já apresentado nos playoffs, Daniel Jones não é o futuro dos Giants a médio e longo prazo se quiserem ser um contender. Eu vou de fato, porque eu acho muito difícil ganhar um Super Bowl em termos estatísticos. É muito difícil ganhar um Super Bowl sem ter um quarterback muito acima da média. O Daniel Jones fez um jogo muito acima da média contra a Minnesota? Sim. Mas como eu falei, a gente tem que analisar toda a temporada. Contra Seattle teve dificuldades, contra Dallas 2 vezes teve dificuldades. Eu acho que esse jogo contra talvez o melhor elenco da NFL, que é o elenco do Philadelphia Eagles, vai ser um bom termômetro quanto a isso. Hoje eu vou de fato. Eu acho que um quarterback mais acima da média seria o ideal. Agora, se foi uma mudança de chavinha e o Daniel Jones continuar jogando como ele jogou contra a Minnesota, que foi o melhor jogo dele na temporada, aí a gente pode se empolgar, talvez contra os Colts, mas os Colts são um time desmontado, aí não é parâmetro. Mas considerando tudo, foi o melhor jogo dele na temporada. Aí beleza, a gente pode mudar essa concepção. Hoje pra mim é fato, porque é muito difícil você ganhar na NFL sem um quarterback jogando como o Daniel Jones jogou na última partida. Ele vai mostrar isso contra times mais fortes? Eis o X da questão. E esse sábado contra a Philadelphia vai ser muito importante em relação a isso. Gustavo Forsman, com quarterbacks titulares, Dolphins e Ravens poderiam ter eliminado Bills e Bengals. Sabe por que eu vou de exagero? Porque se o Tua tivesse jogado, eu tenho certeza absoluta que o Ken Dorsey não teria metido louco nas chamadas ofensivas dos Bills. Tá? Então por isso eu vou de exagero. Agora, com o Lamar jogando, aí eu vou de fato. Poderia sim Baltimore ter vencido essa partida. Porque não é como se Cincinnati tivesse feito um jogo ruim ou de salto alto, não. Foi muito mérito de Baltimore. No caso de Miami, eu vi mérito da defesa dos Dolphins, que eu acho que só foi agressiva com blitzes porque quis fazer isso sabendo que ou iria derreter ou poderia derreter de uma vez, só que caindo, né, com vontade, vamos dizer assim. Então, no caso de Bills, não. Bengals eu entendo, sim. Então eu vou de exagero. Felipe Belisário. Jaguars e Chargers, o corpo técnico, são motivo de seus respectivos quarterbacks não estarem na mesma prateleira, mais do que a frieza e o controle mental de ambos. Eu prefiro, como quarterback, eu sou mais o Justin Herbert que o Trevor Lawrence. Novamente, as pessoas estão esquecendo do que aconteceu no primeiro tempo e eu não acho que elas possam esquecer. Não é certo esquecer que foram 4 interceptações culpa do Trevor Lawrence. Ele foi um herói no segundo tempo, ele teve resiliência mental? Sim. Mas não vamos apagar o que aconteceu no primeiro tempo. Não é certo apagar. Porque se fosse contra um time mais ordenado, contra uma defesa melhor, ele não teria voltado esse resultado. Então, eu ainda prefiro o Justin Herbert ao Trevor Lawrence como quarterback. O Trevor Lawrence jogou como um quarterback top 10 no final da temporada, nos últimos 2 meses, 1 mês e meio? Sim, mas o Justin Herbert tem 3 anos de boa produção. Esse foi o pior ano do Justin Herbert, basicamente sem o Mike Williams aqui na área o ano inteiro, com o Brandon Staley de head coach e o Joe Lombardi, que não fez um bom trabalho como coordenador ofensivo. E não é engenharia de obra pronta. Eu já critiquei o Joe Lombardi antes, tá?
Então, não, eu acho que aí é um pouco empolgou do que a gente viu no segundo tempo, e aí de repente o Justin Herbert virou o pior quarterback do mundo. Não é bem por aí. Tenho minhas ressalvas quanto à liderança do Justin Herbert demonstrada, ou a falta de. E um bom ponto, um elogio que eu faço quanto à resiliência do Lawrence. Mas como quarterbacks, hoje eu ainda prefiro o Justin Herbert. William Fenelon, Herbert é o quarterback de elite ou quase menos... ou quarterback de elite, ou quase isso, menos ajudado na liga. A defesa é no máximo ok, o resto do ataque é no máximo bom e o técnico é ruim. Se a gente for pegar todos os quarterbacks acima da média da NFL, eu vou de fato. O Justin Herbert hoje tá pique Matt Stafford nesse aspecto. É um quarterback acima da média que é muito pouco ajudado, seja por uma defesa que é a pior da liga contra o jogo terrestre como um todo. Você deu 9 jardas por tentativa fora dos tackles e foi uma corrida para fora dos tackles que matou o jogo numa quarta descida. Seja por lesões do corpo de recebedores, seja por uma comissão técnica que é abaixo na minha concepção. Também teve a lesão do Rashawn Slater, left tackle, que eu acho que é uma perda. Então, no todo, sim, é o menos ajudado. Francisco Alves, o jogo do Josh Allen está regredindo desde a saída do Brian Daboll, exagero ou fato? Eu vou de exagero. As interceptações sim, houve esse problema mais este ano, mas a parte positiva do jogo do Josh Allen, se a gente for analisar a balança dos dois lados, não acho que regrediu. O problema foram as interceptações, então eu vou de exagero. Gustavo Lovato, o Baltimore Ravens não tem saída, exceto pagar Lamar Jackson. Exagero. Os Ravens podem trazer o Derek Carr, por exemplo. Os Ravens podem trazer o Jimmy Garoppolo. A gente tem um mercado ok para quarterbacks. Acho que não tem saída, é muito forte. Eu tentaria renovar com o Lamar? Óbvio. Eu colocaria pelo menos a franchise tag no Lamar Jackson? Óbvio também. E eu acho que ele volta para... Meu palpite hoje seria que, até por conta da lesão, talvez o mercado fique um pouco mais receoso em relação ao Lamar, que ele volte num contrato de franchise tag neste ano. Tá? E não haja uma renovação para ele ser free agent no outro, provavelmente. Então, esse seria meu palpite. E se fosse Baltimore, obviamente eu pagaria o Lamar. Últimas duas aqui. Fernando Carnevale. Minnesota venceu demasiados jogos por apenas uma posse. Estatística não é sustentável e haverá uma regressão à média na temporada de 2023. Exagero, porque não é essa estatística que indica a regressão à média. Sabe qual é a estatística que indica a regressão à média? O saldo de pontos negativo que o Minnesota Vikings teve nessa temporada, mesmo com 13 vitórias. Para mim, o Minnesota Vikings de 2023 é um time de 9 ou 10 vitórias, mesmo com reforços. Geralmente, quando o saldo de pontos não bate com a campanha, existe uma regressão à média no ano posterior. Assim como um time que perde muitos jogos apertados e aí tem uma sacolada no adversário, consegue vencer por muitos pontos outros e tem um saldo de pontos muito melhor do que a campanha demonstra, costuma progredir no ano seguinte em campanha. Eu vejo uma regressão à média de Minnesota. Eu não vejo esse time ganhando 13 partidas ano que vem, não. E por fim, o Leonardo Mobarak. Minnesota tem que buscar um quarterback para a próxima temporada. Para as próximas temporadas, em 2023, entra com o pior quarterback da AFC North. Para mim, exagero. Eu ainda prefiro o Kirk Cousins ao Jared Goff. Eu sei que o Goff jogou muito bem nesse ano, mas ainda prefiro o Cousins como um todo, né? Se você for perguntar, o Jared Goff jogou melhor que o Kirk Cousins essa temporada? Acho que sim. Mas como perspectiva, como ferramentas, eu ainda sou mais o Kirk Cousins. E o Justin Fields ainda é o quarto quarterback da divisão. E olha que o Aaron Rodgers não jogou bem neste ano. Eu tô aqui com o contrato do Kirk Cousins, eu acredito que não dê para sair desse contrato, viu? Não dá para sair para ano que vem. Se cortar ele, fica 36 milhões preso na folha, se cortar antes do dia 1º de junho. A saída seria trocar o Kirk Cousins, tá? Isso poderia dar certo, porque aí depois do dia 1º de junho, ficaria, e aí faz uma troca designada dessa forma, ficaria 6 milhões em 2023 e 12 em 2024. Alguém vai querer o Kirk Cousins? Não sei, eu acho que não, sinceramente. E o time ganhou 13 jogos, queira ou não, a tendência é uma continuidade quando acontece isso. Bom, meu povo, é isso. Fizemos todo o estrago que podíamos. Obrigado a todos vocês, membros Hall da Fama e patrono, que mandaram o Exagero Fato, que volta semana que vem. Você que quer participar do quadro, você tem que ser membro Hall da Fama ou patrono. Você pode fazer o upgrade da sua assinatura se você já é membro do nosso canal, ou juntar-se a esses membros maravilhosos que ajudam a gente a fazer esse conteúdo lindo e tchutchuco, tá bom? Membros patronos, aliás, podem mandar sugestões de vídeos. É isso, beijo carinhoso, que vocês tenham um ótimo resto de quarta-feira. E lembrando de novo, tem vídeo pra você, membro Curte Plus, dê uma olhada lá depois. E também, o que eu ia falar? Ah sim, live
nesta quinta-feira, às 7h30 da noite. Novamente, 7h30 na quinta-feira, eu te espero para uma live de perguntas e respostas antes da semifinal de conferência. Passando a agenda aqui também, eu comento 2 jogos nesse final de semana. No sábado, às 10. Quem diria que eu ia estar tão feliz com essa escala? E eu estou. Eu comento Jalen Hurts contra Daniel Jones, que promete ser um bom jogo. Que coisa louca. Giants e Eagles às 10, 10h15 mais ou menos no sábado. E no domingo eu estou em Bengals e Bills, certo? Então vamos juntos aí, vai ser bem legal. Antes tem o abre dessa partida, se não me engano é às 5 horas. Vai ser muito, muito, muito show e eu te espero. Até a próxima. Tchau.